O primeiro império da história surgiu em uma paisagem quente e árida, sem chuvas para nutrir as plantações, nem árvores ou pedras para a construção. Apesar de tudo isso, seus habitantes construíram as primeiras cidades do mundo com uma arquitetura monumental e grandes populações, e eles as criaram totalmente com lama. A Suméria ocupava a parte sul do atual Iraque, na região chamada Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios, pois ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Por volta de 5000 a.C., os sumérios usaram canais de irrigação, represas e reservatórios para canalizar a água do rio e irrigar grandes áreas de terras. Comunidades agrícolas como essas surgiram lentamente no mundo todo, mas os sumérios foram os primeiros a dar um passo além. Usando tijolos de barros feitos com lama do rio, eles começaram a construir casas e templos de vários andares. Inventaram a roda, uma roda de oleiro, para transformar a lama em utensílios domésticos e ferramentas. Os tijolos de barro deram origem às primeiras cidades do mundo, provavelmente por volta de 4500 a.C. No topo da pirâmide social estavam os sacerdotes e sacerdotisas, que eram considerados nobres. Depois, comerciantes, artesãos, fazendeiros e escravos. Os sumérios se organizavam em cidades-estado distintas, que funcionavam como pequenos países independentes. Eles estavam ligados pela língua e pela crença espiritual, mas não possuíam poder político centralizado. As cidades mais antigas eram Uruk, Ur, Eridu e, por fim, haviam outras cidades. Cada cidade tinha um rei, que exercia o poder político e religioso. Às vezes, elas lutavam entre si para conquistar novos territórios. Cada cidade era dedicada a uma divindade padroeira, considerada fundadora da cidade. A maior e mais importante edificação da cidade era o lar dessa divindade padroeira, o zigurate, um templo projetado como uma pirâmide com degraus. Por volta de 3200 a.C., os sumérios começaram a expandir o seu alcance. A roda de oleiro encontrou uma nova função em carruagens e carroças. Eles construíram barcos feitos de juncos e folhas de tamareira, com velas de linho que os levaram a grandes distâncias, pelo rio e pelo mar. Para complementar recursos escassos, eles criaram uma rede de comércio com os reinos em ascensão do Egito, da Anatólia e da Etiópia, importando ouro, prata, lápis-lazuli e madeira de cedro. O comércio foi o impulso provável para a invenção do primeiro sistema de escrita do mundo. Começou com um sistema de contabilidade de comerciantes sumérios que faziam negócios com comerciantes no exterior. Depois de algumas centenas de anos, o primeiro sistema de pictogramas, chamados de cuneiforme, transformou-se em uma escrita. Os sumérios criaram o primeiro sistema escolar, destinado a ensinar a arte da escrita, e foram os pioneiros de inovações menos interessantes, como a burocracia e os impostos. Nas escolas, os escribas estudavam do amanhecer ao anoitecer, desde a infância até a idade adulta. Aprendiam contabilidade, matemática e copiavam obras da literatura, hinos, mitos, provérbios, fábulas de animais, feitiços mágicos e as primeiras epopeias em tabuinhas de barro. Alguma dessas tabuinhas contava a história de Gilgamesh, um rei da cidade de Uruk, que também era tema de contos míticos. Mas no terceiro milênio a.C., a Suméria não era mais um único império, nem mesmo na Mesopotâmia. Ondas de tribos nômades invadiram a região, vindos do norte e do leste. Alguns recém-chegados admiravam os sumérios, adotaram seu estilo de vida e usaram a escrita cuneiforme para expressar suas próprias línguas. Em 2300 a.C., o rei Sargão da Acádia conquistou as cidades-estados sumérias. Mas Sargão respeitava a cultura suméria, e acadianos e sumérios viveram lado a lado por séculos. Porém, outros grupos de invasores concentravam-se apenas em ataques e destruição. Mesmo com a propagação da cultura suméria, ataques constantes de invasões acabou com o povo sumério, em 1750 a.C. Posteriormente, a Suméria desapareceu na areia do deserto e só foi redescoberta no século XIX.
mas a cultura suméria sobreviveu durante milhares de anos, primeiro por meio de acadianos, em seguida de assírios e depois dos babilônios. Os babilônios transmitiram as invenções e tradições sumérias para as culturas hebraica, grega e romana, e algumas existem até hoje.